Olá, a paz do Senhor, que bom que você está conosco. Estamos começando mais uma aula da nossa revista sobre o apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que traz como tema Paulo, o discipulador de vidas. Vamos estudar sobre discipulado, um assunto muito importante para a igreja. Vamos começar com uma verdade prática que diz: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Discipulado tem tudo a ver com a vida cristã. A igreja entra num processo de crescimento a partir do momento que entende o discipulado. O autor Keith Phillips, ele traz um conceito muito interessante sobre discipulado, que eu gostaria de passar para vocês, que diz o seguinte: o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinarem outros. Então, o discipulado é esse relacionamento entre o mestre e o aluno. E nesse processo, os alunos aprendem a imitar o seu mestre, no caso, Cristo. Acabam treinando outras pessoas e essas outras pessoas treinam outras pessoas, e nesse processo há o crescimento da igreja. Então, nessa oportunidade, vamos estudar sobre o discipulado do ponto de vista do ministério do apóstolo Paulo. Ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nessa lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Na lição anterior, nós aprendemos que Paulo foi um plantador de igrejas. E em todas as igrejas que ele passou, Paulo montou ou apresentou o processo do discipulado. E qual o objetivo de tudo isso? Percebemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem transformados segundo o caráter de Cristo. Os recém-nascidos na fé são os novos convertidos, as pessoas que aceitam a Cristo. Assim como todo novo convertido, como todo recém-nascido precisa de cuidado, precisa de atenção especial, assim também os novos convertidos precisam dessa atenção, precisam de cuidados, precisam ser acolhidos, precisam ser treinados. A Bíblia fala sobre a ordem de Cristo no aspecto da evangelização. Depois desse processo da evangelização, onde nós ganhamos vidas para Cristo, existe o processo da integração e depois da consolidação, que é o processo onde a pessoa se torna alguém maduro para poder ensinar outras pessoas. O discipulado bíblico, o princípio do discipulado na igreja primitiva, baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedidas. Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele reuniu os seus discípulos em particular e deu um comando, deu uma direção: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós chamamos de grande comissão. E nessa grande comissão também, ministrada pelo Senhor aos seus discípulos, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, quando o Senhor apareceu aos seus discípulos, a Bíblia diz que abriu-lhes o entendimento para compreenderem
as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Jesus falando isso para os seus discípulos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Senhor, através do processo da morte e ressurreição, aparece aos seus discípulos e ali o entendimento dos seus discípulos são abertos. Abriu o entendimento. Segundo, o Senhor apresenta a mensagem. Qual a mensagem? A mensagem do Cristo que padeceu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, e que em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então o Senhor abriu o entendimento dos seus discípulos, depois aplicou-lhes a mensagem, nós temos uma mensagem, depois apresentou o campo, dizendo que eles deveriam pregar essa mensagem por todo o mundo, começando por Jerusalém. Então o campo é o mundo, os pregadores e os discipuladores somos nós que recebemos a palavra. E essa ação será feita por meio do poder do Espírito Santo, quando o Senhor direcionou a palavra aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Então, o discipulado bíblico está baseado no comando de Cristo, na grande comissão, na sua ordem, na sua direção, que precisamos executar como igreja do Senhor. Então, o discipulado não é um programa novo da igreja, não é um evento que surge na igreja, mas é uma ordem, é um comando, é uma direção. A igreja precisa exercer o discipulado, o cuidado para com os novos membros, esse acolhimento, esse treinamento, e que produz maturidade, a fim de que essas pessoas também façam o mesmo com outras pessoas. Então tudo começou lá atrás. Após a descida do Espírito Santo, quando a igreja nasceu, de forma histórica, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. E em Atos capítulo 2, o versículo 42 e ao versículo 47, mostra esse padrão, que tem que ser o padrão da igreja hoje. Quando diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, o resumo de tudo isto aqui é que a igreja possuía uma estrutura, e essa estrutura estava baseada na doutrina, no ensino da palavra de Deus, estava baseada na comunhão, porque isso é algo importantíssimo na igreja, que é a unidade da igreja, movida pela comunhão dos membros, dos irmãos, do relacionamento uns com os outros, no amor de Cristo, e no partir do pão e nas orações. Então a igreja estava unida num só propósito, e Deus dava o crescimento, Deus apresentava o crescimento para a igreja. Só que nesse crescimento, a igreja tinha a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Então é isso que nós estamos falando, o discipulado. E essa necessidade que Paulo viu quando implantou as igrejas. Não é simplesmente evangelizar, não é simplesmente levar a palavra, mas depois cuidar das vidas que recebem essa palavra. Então, esse serviço era mostrado e realizado na igreja primitiva.
Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostravam-lhe como imitá-lo. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida dos discípulos. Há doutrina no discipulado, mas há também a prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Então nós sabemos que Paulo era um homem chamado por Deus, ele sabia da sua vocação. Ele mesmo disse que foi chamado ainda no ventre de sua mãe para pregar o Evangelho. Paulo tinha essa convicção. E Paulo ensinava, mostrava a doutrina, mas também mostrava a prática. Então existem esses dois pontos importantes entre aquilo que se prega e aquilo que se vive. O apóstolo Tiago mesmo disse que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pelo contrário, entraremos em incoerência profunda. Nós precisamos aplicar em nossas vidas a palavra de Deus e vivê-la de forma para agradar ao Senhor. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo e convencer as pessoas acerca de Cristo. Nós sabemos que esse processo é feito por intermédio do Espírito Santo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério me envolvia em itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Então, na lição anterior, nós aprendemos que Paulo era um plantador de igreja. Então, ali ele pregava o Evangelho nos lugares onde ele passava, montava a igreja, formava a igreja com novos convertidos, ficava ali por um determinado tempo, treinava alguém para cuidar das pessoas ou então enviava alguém com mais maturidade para cuidar dessas pessoas. Então esse era o modelo, esse era o processo do apóstolo Paulo, aplicado pelo apóstolo Paulo nas igrejas por onde ele passava. Então, na prática, irmãos, nós precisamos entender que todos nós podemos exercer o discipulado. Todos nós podemos discipular alguém, nós precisamos cuidar de alguém, nós precisamos fazer com que as pessoas que estejam chegando na igreja, sejam novos convertidos ou não, precisamos dar acesso para essas pessoas, para que elas permaneçam na igreja. Precisamos integrar essas pessoas através do nosso cuidado, através da nossa atenção, através do nosso exemplo, integrar essas pessoas e consolidá-las para o exercício do ministério cristão, a fim de que essas pessoas possam fazer o mesmo em relação a outras pessoas e assim o reino de Deus cresça e o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Nós temos aqui alguns nomes que Paulo discipulou, como por exemplo Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, e outros mais que Paulo teve o cuidado de tratar com essas pessoas, de cuidar dessas pessoas, de ensinar essas pessoas para que elas pudessem cuidar de outras pessoas. Foi isso que Cristo fez com os seus discípulos. Ele reuniu 12 homens e aplicou um treinamento de 3 anos e meio, para que esses homens depois, cheios do Espírito Santo, pudessem dar continuidade no reino de Deus na terra. E o Senhor sabia que esse projeto não podia falhar. O Senhor tinha a convicção de que esse projeto não podia falhar. Se os apóstolos
falhassem, o que seria do Evangelho na terra? Hoje, conhecemos a palavra do Senhor porque homens lá atrás, homens e mulheres destemidos, usaram da autoridade divina por meio do Espírito Santo e pregaram a mensagem, pregaram o Evangelho. E esse Evangelho, por misericórdia, chegou até nós e nós aceitamos essa palavra com fé, com obediência, e aqui estamos para continuar a obra do Senhor na terra. Pois bem, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Pregar e ensinar. Esse era o modelo aplicado pelo apóstolo Paulo. A pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. E é preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Nós temos uma mensagem, nós temos uma palavra. A palavra é Cristo. Cristo não é uma religião. Cristo é uma pessoa. Cristianismo é um relacionamento do homem para com Deus. É isso que precisa ser entendido pelas pessoas. Nós estamos pregando um relacionamento. E essa mensagem precisa ser pregada com ousadia, com autoridade. Por quê? Porque a palavra de Deus é a autoridade. Então, o apóstolo tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão da proclamação da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Deus deu essa missão, você tem essa missão. Todos nós temos a missão de pregar o Evangelho. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia, graças a Deus. Foi assim que a igreja cresceu. O ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo a conversão a Cristo e a semente da igreja, logo a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do poder e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram através da palavra que o apóstolo Pedro pregou no seu primeiro sermão após a descida do Espírito Santo. Então foi o impacto da palavra de Deus, porque a palavra é autoridade. E depois que essas pessoas se converteram, os discípulos perguntaram: e agora? O que fazer? Porque são 3.000 pessoas. A igreja estava começando. Como iremos cuidar dessas pessoas? E aí veio o comando único de ensinar, ensinar e ensinar. Isso é o discipulado. O cuidado para com essas pessoas. Os apóstolos entenderam que deveriam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que o receberam de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Graças a Deus. Pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo à igreja, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da palavra de Deus. Então a igreja exerce essa função de pregar a palavra do Senhor até que Cristo volte. É uma missão contínua que não pode parar. E todos nós, como membros do corpo de Cristo, somos responsáveis por essa missão de pregar o Evangelho. E nós não podemos fugir dessa missão, porque existem pessoas perdidas no mundo
pessoas que precisam da paz de Deus. É o que o mundo mais precisa, é do Evangelho. É o que o mundo mais precisa, é da palavra de salvação. E a palavra precisa ser pregada. E somos nós, os canais de bênção que Deus quer usar no planeta para sermos usados pelo Senhor para pregarmos a sua palavra e dizermos quão grande é este Deus de misericórdia, de bondade que nós anunciamos. Então veja bem, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. O crente precisa crescer, o crente precisa amadurecer. E esse processo vem pelo ensino da palavra do Senhor. É quando o caráter de Cristo é formado em nós. Por isso que existem as reuniões da nossa EBD, embora no momento de pandemia estamos de forma online, mas temos os cultos, temos as nossas reuniões e tantos são os instrumentos que nós ensinamos como a leitura da palavra de Deus, onde o caráter do Senhor é formado cada dia em nós e nos tornamos mais parecidos com Cristo. O discipulado com pessoas de outras culturas. Então Paulo, ele era um pregador que começou pregando aos judeus, mas a sua grande missão foi pregar aos gentios, pessoas de outras culturas, outros povos, porque o Evangelho é um projeto de Deus para abraçar todas as pessoas, e existem milhares e milhares de pessoas que infelizmente ainda não conhecem a palavra do Senhor. Aí nós entramos na questão da missão transcultural, a pregação para pessoas de outras culturas. Então, no livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que os seus irmãos recebessem a palavra da verdade, que eram judeus. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão dentre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 5, que foi tratar sobre essa questão do evangelismo de outras nações. O Evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então, hoje nós somos os gentios que, pela misericórdia de Deus, foi alcançado pela palavra do Senhor. Então, vemos a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir desta responsabilidade de alcançar essas pessoas, a fim de que elas se tornassem também testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas em todo o planeta. O discipulado de uma cultura diferente é um grande desafio, pregar para outras pessoas de cultura diferente, mas o Evangelho é simples. O Evangelho é algo acessível a qualquer pessoa, a qualquer povo, independente da sua raça, da sua etnia, da sua cultura. Todos podem entender o Evangelho. A Bíblia diz que o Senhor, falando que o Senhor ocultou aos sábios e aos entendidos e a revelou aos seus pequeninos. Então, o mais ignorante homem da terra, por meio do Espírito Santo, ele é capaz de entender a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, e na maioria das vezes incompatíveis com o Evangelho. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o Evangelho nessa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, essa lição é um chamado para cuidarmos de pessoas, para recebermos os novos convertidos,
para cuidarmos daquelas pessoas que estão aceitando a Cristo como Salvador, que precisam ser amadas, que precisam ser cuidadas. Foi isso que Paulo ensinou, foi isso que Cristo ensinou, e nós precisamos fazer isso com amor, com alegria, com prazer, sabendo que é a nossa missão de pregar o Evangelho. O nosso ministério, o ministério que o Senhor deu para você, só tem sentido se isso for aplicado a outras pessoas, se isso for compartilhado com outras pessoas. Então esse é o objetivo. Deus ama a todos, Deus ama o mundo. Deus enviou o seu Filho, mas a missão de pregar o Evangelho, Deus deu a nós. Deus não deu aos anjos, Deus deu a cada um de nós. Então nós precisamos nos dispor para essa grande missão. Aí o apóstolo Paulo, ele conclui dizendo: o discipulado leva em conta a pregação e o ensino, como nós falamos, os dois paralelos, a pregação e depois o ensino, a prática. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado, que é o estado de pecado. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da sua igreja, para que possamos, através da força e do poder do Espírito Santo e da sua graça que nos completa, de falarmos de Cristo para as pessoas. Paulo foi um plantador de igreja, ele plantava as igrejas, ele aplicava o discipulado, o ensino, ele treinava pessoas para que essas pessoas pudessem cuidar de outras pessoas, e assim o reino de Deus foi crescendo e foi multiplicando. Que esse mesmo espírito, que esse mesmo entusiasmo, que esse mesmo propósito possa atingir as nossas vidas e possamos entender, sobretudo, que o reino de Deus é um relacionamento com Deus, e as pessoas precisam se relacionar com o Senhor através do nosso relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.